Trabalho. E agora, o que fazer? O professor Emanuel Silva é endodontista, mestre e doutor em clínica odontológica com ênfase em endodontia e professor da UERJ, da UF e da Universidade Grande Rio. O professor Felipe Belladonna também é endodontista, mestre e doutor em odontologia com ênfase em endodontia e professor na Universidade Federal Fluminense. Professores, é com orgulho e prazer enormes que o nosso time recebe vocês em nossa sala virtual. Fiquem muito à vontade, porque a sala é toda de vocês. Aí um lembrete, para todos que estiverem participando conosco, não esqueçam de deixar as suas perguntas no finzinho, no box Q&A. Fiquem à vontade. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que estão assistindo a gente no dia de hoje. Sejam bem-vindos. Inicialmente, a gente queria desejar um feliz 2021 para todos vocês, né? Que seja um ano de muita paz e principalmente de muita saúde, né? Hoje a gente está aqui num formato diferente e a gente vai iniciar aqui compartilhando a nossa tela, né? E eu espero que todos vocês tenham uma noite bem agradável. E se alguém tiver qualquer pergunta, qualquer questionamento, fique à vontade aí. Vocês estão em casa, né? Eu e o Felipe, a gente é daqui do Rio de Janeiro. Na verdade, a gente não mora na cidade do Rio de Janeiro. A gente mora numa cidade que está bem pertinho do Rio de Janeiro. São alguns quilômetros separados por uma ponte, a Ponte Rio-Niterói, né? E quando a gente atravessa a cidade do Rio de Janeiro, a gente chega na maravilhosa cidade de Niterói, no qual a gente tem muito carinho, né? Muito orgulho de morar aqui, né, Felipe? Niterói é muito conhecido por belas paisagens naturais, mas também é bastante conhecido pelas suas obras arquitetônicas, principalmente obras de Oscar Niemeyer, como o Museu de Arte Contemporânea, que vocês conseguem visualizar aqui nessa imagem. Além de, claro, né, ter, sem sombra de dúvida, a melhor vista da cidade do Rio de Janeiro que existe. Um prazer muito grande estar aqui com meu grande amigo, meu grande irmão, Felipe Belladonna, nessa nossa apresentação, compartilhando aí mais um momento aí de nossas vidas juntos. Prazer enorme estar com você, meu irmão. Você vê como é que o tempo passa, né? Olha essas imagens aí, essa primeira foto da esquerda, meu cabelo ainda era preto, você não tinha barba, né? E hoje a gente está nessa condição aqui que a gente se encontra nesse momento. Você, né? Você também. Mas, brincadeiras à parte, a nossa relação é uma relação antiga, né? A nossa amizade é uma amizade que já vem... Relação de amizade, tá, amizade, galera? Casal aqui a gente deixa para Dani, para Dani, para o Ira e para Ira, né? É só a parte da amizade mesmo, uma amizade bem antiga que começou há bastante tempo, já tem quase 8 anos que a gente tem essa relação de amizade, né? Então a gente já se conhece de outros carnavais. Recentemente, em 2019, nós tivemos a oportunidade de conhecer a fábrica da VDW na Alemanha. Foi uma oportunidade bem ímpar de conhecer, de fato, como que funciona todo o processo de fabricação das limas manuais, né? De conhecer como que é o quartel-general da empresa, junto com outros professores. Foi um momento bem interessante. E, como eu disse, é um prazer muito grande estar com esse cara aqui, além de uma pessoa que eu compartilho, né, a parte da pesquisa, é um amigo pessoal, é um irmão, na verdade, foi meu padrinho de casamento, como vocês podem ver aí na foto, então eu estou bem pra caramba de padrinho de casamento. Bom, apresentar aqui o Felipe, né? Felipe Belladonna, mestre, doutor em endodontia, professor da Universidade Federal Fluminense, e aqui vocês têm, né, as redes sociais do Felipe, o Facebook, o Instagram e o e-mail. Quem quiser entrar em contato com ele, quem quiser adicionar o Felipe nas redes sociais, tenho certeza que vai ser bem interessante, é uma pessoa muito ativa nesse meio das redes sociais. Felipe, eu tenho o prazer de compartilhar com ele a docência na Universidade Federal Fluminense. Somos companheiros de trabalho lá na UF, lá não, aqui, né, na UF, aqui em Niterói, lugar que a gente está aqui agora, né? E um lugar que a gente tem um carinho muito grande,
no qual a gente tem um prazer muito grande de estar trabalhando junto. Falar desse cara aqui do lado é fácil e é difícil ao mesmo tempo, porque ele é um cara novo, mas é uma pessoa que já tem uma produção absurda, né? Uma quantidade de artigos científicos publicados muito, muito grande. O Mano é especialista, mestre, doutor em endodontia. Aí também estão disponíveis os contatos dele, as redes sociais, então fiquem à vontade para entrar em contato caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa aula ou queiram algum artigo. A gente é super antenado nessas coisas de rede social, a gente está sempre verificando os nossos e-mails, então fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida que a gente não hesita em responder. E além de ser esse cara que tem uma produção absurda, né, ele também se divide nessas 3 faculdades. Ele é professor da Unigran Rio, ele é professor da UERJ e, como ele acabou de falar, ele também é professor da UF, onde nós temos o privilégio de trabalhar junto na mesma universidade. Bom, mas vamos parar de falar Vamos começar a trabalhar, né? Acho que já deu tempo também das pessoas irem chegando, se acomodando. Vamos começar a falar, na verdade, o que a gente veio aqui, que é falar sobre a nossa aula, né? Cheguei no cumprimento de trabalho. E agora? O que a gente precisa fazer? Bom, antes de começar, a gente queria fazer uma breve revisão, até porque a gente tem aqui na plateia desde alunos, né, ainda em processo de graduação, até especialistas, super especialistas. Então, é importante a gente relembrar alguns conceitos, é importante que a gente nivele o nosso público para aquilo que a gente vai falar, né? E a primeira pergunta que a gente gostaria de jogar aí na tela de vocês é: quais são os objetivos do preparo químico-mecânico? É algo um tanto quanto básico, né? Algo que todos nós aprendemos na graduação, mas que às vezes a gente deixa esse objetivo um tanto quanto de lado, não assimila muito bem isso daí. Então, o objetivo do preparo químico-mecânico é que a gente faça uma ampliação, uma modelagem e uma limpeza dos canais radiculares. E diante de casos em que a gente tem uma polpa necrosada e infectada, soma-se a esses objetivos o processo de desinfecção. Então, a gente costuma dividir esse processo, esse preparo químico-mecânico, em ampliação e modelagem, o qual é realizado através da ação de corte dos instrumentos nas paredes dentinárias, e o processo de limpeza e desinfecção, que é alcançado pela parte mecânica, através dos instrumentos endodônticos, como eu acabei de mencionar, e também pelo ato mecânico de fluxo e refluxo da minha substância química auxiliar. E da parte química, a gente tem a atuação da substância química auxiliar, né, a qual é dotada de propriedades como a capacidade de dissolver matéria orgânica, né, a capacidade de ser antimicrobiana. Mas um ponto é importante a gente frisar aqui, que apesar de estarem separados, didaticamente falando, esses objetivos eles acontecem de forma simultânea. Eles são logrados, eles são alcançados de forma em conjunto. A gente não consegue dissociar um do outro, né? E esses objetivos eles têm um papel assim fundamental no sucesso do tratamento endodôntico, em que eu preciso sair de uma situação como essa radiografia da esquerda, em que nós observamos a presença de uma periodontite apical, né, um canal completamente infectado, para uma situação como essa da direita, essa radiografia da direita, em que nós temos um processo de cura, né, onde é possível observar uma evolução do nosso tratamento, uma evolução do processo de cura desse nosso tratamento. Mas, bom, a gente vai hoje aqui focar na parte mecânica do preparo, né? A gente queria falar para vocês um pouquinho sobre essa parte mecânica, e falando na parte mecânica, existem diversos caminhos que a gente pode seguir nessa parte mecânica. A gente pode fazer instrumentação manual, a gente pode fazer uma instrumentação rotatória e a gente pode fazer também, mais recentemente, né, uma instrumentação reciprocante. E aí eu queria perguntar para você, mano, que você explicasse para a gente o que é esse movimento reciprocante, como é que ele funciona. Bom, fundamental, né, que a gente entenda o que é o movimento reciprocante, como que ele mudou o cenário da endodontia, como que ele mudou o preparo mecânico, né, do sistema de canais radiculares, e por estar em muita sintonia o preparo químico-mecânico, né, ele acabou modificando também o protocolo de preparo químico desse sistema de canais radiculares. O movimento reciprocante
ele foi reinventado, né, foi redescoberto pelo professor Ghassan Yared no ano de 2008, quando ele brinda a endodontia com uma série de casos clínicos, como esses que a gente está apresentando aqui para vocês, e ele descreve que esses casos clínicos eles foram realizados utilizando apenas um instrumento, né? Um instrumento que na época era um instrumento ProTaper F2, mas no movimento que ele batizou de movimento reciprocante, né? E nesse trabalho ele descreve como que ele chegou nesse movimento reciprocante e como que ele executou esse movimento reciprocante. O movimento reciprocante nada mais é do que um movimento oscilatório assimétrico, ou seja, você tem movimentações tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, mas com angulações diferentes, né? E o fato de você trabalhar de forma oscilatória assimetricamente faz com que a sua resultante final seja uma resultante rotatória. Então, aqui nesse exemplo mostrado, né? Então, por exemplo, se você faz uma rotação no sentido anti-horário de 150 graus e no sentido anti-horário de 30 graus, né? Ao final de 3 ciclos desse de 150 e 30 graus, você vai estar executando uma volta completa, ou 360 graus. A gente já teve o privilégio de encontrar o professor Ghassan Yared algumas vezes, é sempre um prazer muito grande, né, assistir às aulas. Além de ser uma figura, né, do ponto de vista pessoal, profissionalmente são aulas sempre muito completas, com reflexões muito engrandecedoras para a endodontia, né, e felizmente ele teve essa ideia aí brilhante de propor para a endodontia uma modificação na cinemática rotatória. Essa modificação ela é mais ou menos, né, uma realização de uma força balanceada proposta pelo professor Ruani, só que agora de maneira mecanizada, né, e clinicamente funcionaria dessa forma, né? Então, uma angulação maior num sentido e um retrocesso menor em outro sentido. Uma angulação maior num sentido e um retrocesso menor em outro sentido. Com o acúmulo dessas movimentações, o instrumento ele acaba rodando, mas não de maneira direta, né? De maneira indireta. Comparando o movimento reciprocante com o movimento rotatório, fica muito fácil de entender isso daí. Fica muito claro de perceber que o movimento rotatório, né, ele está fazendo essa volta de forma contínua. Já o movimento reciprocante ele também produz uma volta, mas essa volta ela não é executada de maneira contínua, né? Ela é executada em partes, um ciclo maior num sentido, um ciclo de alívio em outro sentido, seguido de um novo ciclo maior, seguido de um novo ciclo menor, e aí sucessivamente você vai fazendo com que o seu instrumento ele trabalhe, né, numa resultante rotatória, mas não rotatória de fato. E um ponto interessantíssimo da cinemática reciprocante, porque a cinemática reciprocante tem uma quantidade acumulada de conhecimento que nunca nenhuma outra cinemática teve, pelo menos em tão pouco tempo, como é a cinemática reciprocante. Principalmente alguns instrumentos, como, por exemplo, o instrumento reciproque, né? Se a gente faz hoje uma busca no PubMed ou em qualquer outra plataforma de busca de artigos científicos, né, a gente vai se deparar com um número de artigos muito grande. Essa é uma busca recente, né, no qual a gente procurou lá Reciprocating Endodontics e a gente conseguiu visualizar 788 artigos publicados. Ou seja, é uma cinemática amplamente estudada pela literatura endodôntica e amplamente respaldada, né? A pergunta que a gente, depois de entender como funciona a cinemática, que a gente deve fazer mas por que eu tenho que reciprocar ou por que eu deveria reciprocar e não continuar rodando o meu instrumento no interior do canal radicular, né? Por que, Felipe? Por que eu tenho que reciprocar e quais seriam as vantagens de eu reciprocar? Bom, a gente vai se atentar aqui em 2 pontos que são fundamentais no momento de escolha do porquê reciprocar e não fazer um movimento de rotação contínua. O primeiro ponto, e um ponto absolutamente interessante, é
que nós temos uma redução significativa de fraturas quando nós realizamos o movimento reciprocante, tá? E isso é exaustivamente mostrado na literatura. Nós temos diversos trabalhos que caminham na mesma direção, que mostram exatamente isso, que quando nós utilizamos a cinemática reciprocante, o nosso instrumento tem uma vida útil muito maior. E é muito fácil de entender o porquê disso daí, né? O Mano acabou de explicar como que funciona a dinâmica do movimento reciprocante. É um movimento que ele faz um corte, um movimento acentuado num sentido, em que ele corta a dentina, seguido por um retrocesso no sentido oposto, em que há um alívio do instrumento. Então, corta a dentina, há um alívio no instrumento. Corta a dentina, há um alívio no instrumento. Diferentemente do movimento rotatório, em que há um estresse contínuo do instrumento no interior do canal, porque esse instrumento está continuamente realizando o corte da dentina. Então, isso por si só, esse trabalho é um dos primeiros trabalhos que mostrou essa questão de uma extensão da fadiga cíclica quando utilizado o movimento reciprocante. Esse movimento, por si só, a gente não está falando aqui do sistema A, B ou C, só do movimento, ele é capaz de aumentar consideravelmente a vida útil do meu instrumento. Então, se nós observarmos esse gráfico à direita, nós vamos visualizar que quando a gente utiliza o movimento reciprocante, que é essa amarela aí, essa coluna amarela, ele leva em média em torno de 95 segundos para fraturar, nesse modelo experimental, é claro. Enquanto que o mesmo instrumento, só que utilizado numa cinemática diferente, na cinemática rotatória a 250 RPMs, a gente tem um tempo até a fratura do instrumento quase 2 vezes menor, né? E se a gente faz o mesmo movimento rotatório, só que numa rotação maior, esse tempo que o instrumento leva para fraturar é menor ainda. Então, só por essa dinâmica do movimento reciprocante, isso explica o porquê que a gente tem uma vida útil muito maior do nosso instrumento. E se a gente fizer uma busca na literatura, a gente vai ver diversos trabalhos publicados ao longo dos anos. E uma média que a gente tem aí, mais ou menos, dos trabalhos publicados é em torno de 4% de fratura quando a gente está falando de instrumentos rotatórios. Quando a gente fala de instrumentos reciprocantes, e aqui, é claro, é bom frisar um ponto, né? O movimento reciprocante é um movimento mais novo, então, consequentemente, os trabalhos apontando a questão da fratura são trabalhos mais recentes. A gente tem uma taxa de fratura consideravelmente menor, né? 0,4%. E, mais recentemente, no ano passado, para ser mais específico, nós tivemos um trabalho publicado na literatura do professor Carlos Bueno e seus colaboradores, em que, após a instrumentação de aproximadamente 750 molares com um instrumento reciprocante, não houve nenhuma fratura. Então, a gente chegou num patamar de conseguir realizar o preparo dos canais radiculares de uma forma que a gente não precisa se preocupar com esse ponto da fratura, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui que está nos assistindo e que trabalha diretamente com endodontia já fraturou um instrumento e sabe a dor de cabeça que é quando a gente fratura um instrumento. Essa taxa de fratura de 0% é algo inimaginável de se pensar, principalmente quando você trabalha com múltiplos operadores, né, com instrumentos rotatórios, né, e hoje é uma realidade na instrumentação endodôntica, e a tendência de cada vez mais essas taxas de fratura, principalmente associadas a uma cinemática reciprocante, elas sejam cada vez menores ou bem próximas do zero. Perfeito. E o outro ponto que a gente queria aqui falar com vocês é a capacidade de avanço do instrumento reciprocante. O que a gente ganha quando a gente está lançando mão desse movimento na clínica? Realmente, além de você ter uma segurança maior com relação à fratura, esse instrumento é um instrumento, a cinemática, principalmente a cinemática associada a instrumentos específicos, como o instrumento reciproc, o instrumento reciproc Blue, te dão uma capacidade de você avançar em direção ao seu comprimento de trabalho, que também é algo inimaginável. Só quem trabalha com esses instrumentos tem essa percepção clínica de que eles têm muita facilidade em chegar no comprimento de trabalho. Isso fica muito claro em alguns trabalhos laboratoriais e trabalhos clínicos que corroboram com esses resultados laboratoriais. O primeiro trabalho é esse trabalho do professor
Gustavo de Deus e colaboradores, né, no qual eles avaliaram a frequência que o instrumento reciproc M-Wire, né, ela tinha de alcançar o comprimento de trabalho em molares inferiores, seja com raízes retas ou com raízes moderadamente curvas, sem a realização de nenhum glide path prévio. Ou seja, o instrumento reciproc M-Wire, ele era um instrumento que ia ganhar o canal radicular. Ele era um instrumento que ia proporcionar esse avanço em direção ao comprimento de trabalho no canal radicular. E os resultados desse trabalho são realmente incríveis, porque em 94% dos casos, esse instrumento reciproc R25 ele conseguiu chegar no comprimento de trabalho sem a necessidade de nenhum glide path prévio, né? E merece atenção também o percentual de fraturas desse trabalho, apenas 0,2% de fratura, bem próximo daqueles estudos anteriores que o Felipe havia mostrado, né? Em um trabalho clínico realizado por nosso grupo de pesquisa, no qual a gente trabalhou aí com 673 canais radiculares, a gente teve a mesma percepção dos estudos laboratoriais, ou seja, os instrumentos reciproc, seja o instrumento R25, o instrumento R40 ou o instrumento R50, eles chegaram com grande facilidade no comprimento de trabalho na grande maioria dos casos. Então, a gente está falando aí de 96% dos casos dos instrumentos R25, 98% dos casos dos instrumentos R40 e quase 98% dos R50, né? Sem a realização de nenhum glide path prévio, ou seja, um instrumento R25 ele entrando e avançando de fato nesse canal e ganhando de fato esse canal, novamente com um número de fraturas muito baixo, apenas 3 fraturas, todas elas na R25, né? E esses dados não são exclusivos de um determinado grupo de pesquisa, né? Vários grupos de pesquisa mostram resultados muito similares. Esse é um trabalho do Bartels e colaboradores, que também mostra resultados parecidos, uma vez que, em 95% dos casos, esses autores eles conseguiram chegar clinicamente, né, no comprimento de trabalho sem a realização de nenhum glide path prévio. Então, parece que é algo muito bem respaldado em literatura e algo que se repete na literatura. Próximo aí de 95%, 96% dos casos, você consegue chegar com esse instrumento reciproc sem a necessidade do glide path prévio, né? E isso fica muito claro quando a gente está falando de MV2, né? Então, existe um trabalho do professor Mário Zugolo, da professora Maria Cristina Carvalho e do professor Gustavo de Deus, né, que mostram a capacidade de negociação do canal MB2 em raízes mesiais de molares superiores, utilizando 2 protocolos diferentes. Um protocolo com instrumentos manuais, instrumentos 6, 8 e 10, né, e outro protocolo utilizando instrumentos reciproc, R25, a M-Wire, né? E os resultados são realmente incríveis, porque mesmo nesse conduto MB2, que é um conduto que normalmente o endodontista tem uma dificuldade muito grande de conseguir chegar no comprimento de trabalho, primeiro de localizar e depois de conseguir negociar, né, esse conduto, mesmo nesses dentes, nesse conduto que tem uma anatomia extremamente complexa e desafiadora por endodontista, o instrumento reciproc ele foi muito feliz em chegar no comprimento de trabalho, uma vez que em 85% dos casos, né, foi possível chegar no comprimento de trabalho utilizando apenas o instrumento reciproc, né? Uma taxa maior, e isso chama atenção, do que os instrumentos manuais, que, em teoria, deveriam ser utilizados antes de qualquer outro instrumento, né, para avançar nesse MB2. Não, e a gente está falando de instrumentos manuais da série especial, os mais finos que a gente tem disponível, né? Que então, são idealizados exatamente para trabalhar nessas negociar, anatomias, né? E você precisa de negociar. E a gente está falando de uma discrepância grande no percentual e numa discrepância grande do outcome também, porque veja só, quando eu chego com uma lima 10 no meu comprimento de trabalho, esse canal ele não está preparado. Eu só cheguei com o meu instrumento 10. E quando eu chego com uma lima como a Reciproc M-Wire R25, esse meu canal ele já está a grande parte dele preparado. Você pode fazer um refinamento apical e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas veja que a gente tem 2 abordagens diferentes e mesmo assim a Reciproc M-Wire R25 consegue ter um percentual
de chegada nesse comprimento de trabalho consideravelmente, estatisticamente muito maior. Né? Ou seja, é algo inimaginável se a gente voltasse a 10 anos atrás e falasse a gente vai ter um instrumento que tem a capacidade de ter uma taxa de fratura baixíssima, beirando 0%, e de preparar a grande maioria dos canais de uma forma muito tranquila. Né? Isso seria algo inimaginável. Isso vai bastante de encontro com o que a gente quer mostrar aqui para vocês hoje nessa primeira parte. Né? Esse é um caso clínico do professor Gustavo de Deus, utilizando a Reciproc R25 num canal MB2, que mostra claramente como que ela consegue avançar em direção ao comprimento de trabalho, né, em direção ao término apical desse elemento dentário com facilidade, mesmo quando não utilizada de acordo com a indicação do fabricante. Né? Nesse caso, ela não está sendo usada de acordo com a indicação do fabricante, que recomenda você fazer 3 movimentos de bicada, a remoção desse instrumento, uma irrigação profícua e a continuidade aí do seu procedimento. Nesse caso, o instrumento está entrando direto, né? Mas ele consegue entrar com muita facilidade. E acreditem, ele chega no comprimento de trabalho com muita facilidade. Isso a cinemática associada ao instrumento garantem para vocês. Né? E pode parecer que é algo exclusivo do instrumento Reciproc M-Wire, mas na verdade não, porque estudos com o mesmo desenho experimental mostram resultados muito fiéis, mesmo quando esses condutos são preparados, né, com o instrumento Reciproc Blue R25, que é um instrumento mais flexível e que pode levar alguém a crer que não vai ter essa capacidade de avanço apical com tanta facilidade. Mas mesmo esses instrumentos Reciproc Blue R25, eles conseguem chegar, sim, no comprimento de trabalho com muita facilidade. Então, é aquilo, né? Você substitui uma série de instrumentos, né? Principalmente nessa etapa inicial, para você chegar no comprimento de trabalho, você está substituindo instrumentos de glide path, instrumentos de negociação do canal radicular, muitas vezes séries de instrumentos que trabalhavam com 1, 2, 3, 4. primeiro, médio, para depois trabalhar no terço apical. Você vai estar trabalhando com um único instrumento e você vai chegar com facilidade no seu comprimento de trabalho. Né? E, de forma resumida, é isso. Por que reciprocar? Né? Porque o seu instrumento ele sofre muito pouco estresse, o seu instrumento ele vai ter um preparo mais centralizado, você tem a possibilidade de, em alguns casos, e não vão ser em todos, mas em alguns casos, conseguir preparar o seu conduto radicular, o seu elemento dentário com apenas um instrumento. Né? Isso tudo somado faz com que você tenha um fluxo de trabalho muito simples, uma simplicidade no seu fluxo de trabalho, uma curva de aprendizado muito reduzida, né? E muito mais segurança para o seu paciente. Né? Então, chegar no comprimento de trabalho é muito fácil. Né? É muito fácil chegar no comprimento de trabalho. Mas e aí? Eu cheguei no meu comprimento de trabalho muito rápido. Isso é ou não é um problema, Felipe? A gente tem essa velocidade do preparo mecânico muito rápida, como o Mano falou. Ou seja, eu saio dessa condição da imagem da esquerda de um dente após o acesso rígido para essa condição da imagem do meio e da direita, com a lima chegando no comprimento de trabalho de uma forma hoje muito rápida. Né? A gente consegue fazer isso em 5 minutos, talvez. Esse preparo mecânico ele é hoje realizado de uma forma muito, muito rápida. Se vocês observarem o preparo desse bloquinho de acrílico, mostra como que funciona a abordagem para se realizar o movimento reciprocante com um instrumento Reciproc Blue, por exemplo. A gente faz o movimento de entrada e saída do canal, né? O movimento de in and out, o movimento de bicada, com uma amplitude de, no máximo, 3 milímetros. E aí uma dica interessante é que se nós estivermos trabalhando com a Reciproc Blue, como é o caso do vídeo, que essa amplitude ela seja um pouquinho menor, tá? De 2 milímetros. Então, a gente faz esse movimento 1, 2, 3 vezes, tira a lima do canal, né? Limpa bastante essa lima com uma gaze. Por quê? Porque como é uma única lima para realizar a maior parte do preparo, né, ela corta muito a estrutura dentária. Então, eu preciso limpar essa dentina que vai ficar aderida nas lâminas do instrumento. Irrigo bastante o meu canal, faço a patência e retomo com a instrumentação.
Então, o que a gente tem hoje, em média, é que a gente sai do ponto A, ou seja, da embocadura do canal, até o ponto B, que seria o comprimento de trabalho, e não importa qual é a sua filosofia, se é mais 1, 0, menos 1 no localizador apical, geralmente em 3 a 4 ondas de instrumentação. Ou seja, a gente faz isso de uma forma muito, muito rápida, né? A gente chega no topo, a gente chega no ápice de uma forma muito rápida hoje. O preparo mecânico ele é realizado de uma forma muito rápida. E aí é que mora o perigo, né? Porque a partir desse momento, o meu tratamento endodôntico, o prognóstico do meu tratamento endodôntico pode seguir por um caminho e pode seguir por outro caminho, principalmente em casos infectados. E aí nós, como dentistas, como endodontistas, como profissionais da área de saúde, que é o que a gente lida quando faz um tratamento endodôntico, a gente tem que lembrar disso, a gente está fazendo um tratamento para remover biofilme que está infectando o canal radicular, na grande maioria dos casos, a gente precisa saber o que fazer, o que nós podemos trabalhar para potencializar esse preparo químico-mecânico, para potencializar o meu processo de limpeza, de desinfecção do canal. E aqui a gente vai dividir essa nossa abordagem em 3 pontos. Tá? Primeiro, nós vamos falar sobre tip, taper e irrigação. São esses 3 pontos que a gente queria bater no martelo aqui com vocês, frisar alguns conceitos importantes que valem a pena ser mencionados para que a gente possa ter uma endodontia mais previsível, sabe? A gente possa ofertar para o nosso paciente um tratamento mais previsível, com uma taxa de sucesso maior. O primeiro ponto que a gente vai falar com vocês é a questão do tip. Para quem não tem o conhecimento, o tip nada mais é do que a palavra em inglês que significa ponta, né? Então, toda vez que vocês estiverem lendo um artigo, num congresso, alguém falar de tip, vocês vão entender que a gente está falando da ponta do instrumento, né? E um conceito muito bem difundido hoje na literatura, muito bem embasado, é o conceito do Large Apical Preparation, ou seja, de um preparo apical amplo, né? Se a gente fizer uma busca no PubMed, vocês vão ver que existem uma quantidade muito grande de artigos embasando esse conceito. Esse é um estudo clínico, né, um estudo clínico randomizado do Saini e colaboradores que mostra justamente isso. Mostra que eu tenho um sucesso maior quando eu aumento o preparo apical do meu canal. Então, eu faço a determinação da minha lima do diâmetro anatômico, né? Eu determino o diâmetro anatômico daquele meu canal e, a partir do momento que eu faço um alargamento com até 3 instrumentos mais calibrosos que esse instrumento inicial, eu tenho um prognóstico melhor do caso, né? Eu tenho um processo de limpeza e desinfecção melhor do caso. Então, se a gente voltar para a graduação novamente, é um conceito muito simples da gente entender. Então, na graduação, e não importa onde você fez sua faculdade, a gente sempre ensina que a gente precisa conhecer qual é a nossa lima do DA, a lima do diâmetro anatômico, ou seja, aquela lima que tem um diâmetro muito próximo, muito similar ao diâmetro original lá do meu limite CDC. E a partir do momento que você descobre o diâmetro dessa lima, você norteia o seu preparo apical, você sabe o quanto você tem que alargar, o quanto você pode alargar. E se a gente fizer essa transcrição para a questão do movimento reciprocante, seria como a gente utilizar uma lima R25 e potencializar esse preparo apical com uma lima 40, ou seja, eu estaria ampliando aí 3 tipos, 3 tamanhos de ponta desse meu instrumento. E essas imagens do Richard Walton são imagens assim muito didáticas, né? Porque mostram para a gente com uma clareza muito grande essa questão da relação do diâmetro do meu instrumento com o diâmetro original do meu canal. Então, vejam a relação de uma lima 10 com o diâmetro original do canal, com uma lima 25, e aqui é um ponto, muita gente acha que cheguei com uma lima 25, meu canal está pronto, e meu amigo, minha amiga, eu tenho uma coisa para te dizer, muitas vezes você não vai estar nem fazendo cosquinha no seu canal, seu instrumento não vai estar encostando, e quando eu utilizo um instrumento mais calibroso, né? Um instrumento que de fato vai encostar nas paredes do canal, que de fato vai cortar a dentina. E isso tudo é corroborado por vários trabalhos que mostram exatamente isso. Então, esse trabalho de Wolff e colaboradores mostra esse ponto muito claro, que a média de um canal mesial de um molar inferior, e eu estou falando do limite CDC, tá? É em torno de 0,30 milímetros. O que isso significa? Isso significa que, se eu pegar uma lima 25 e parar o meu preparo ali, certamente eu vou estar deixando um monte de parede
naquela região apical sem tocar, sem remover aquela dentina. Você sequer vai estar trabalhando na anatomia original daquele conduto. Perfeito, perfeito. E o mesmo vale para canal vestibular de molar superior, tá? Uma média aí de 0,27. Então, a gente está falando aqui algo que não é a nossa opinião. Tudo que a gente está falando é algo que está embasado na literatura e mostra justamente isso, embasa esse conceito do preparo apical amplo. E aí é claro, né, que as anatomias são individualizadas, são variadas e tudo mais, e você tem que se adequar a entender aquela anatomia, né? Mas isso fica muito claro que nos condutos que, pelo menos de molares, são os condutos mais complexos, de forma geral, de você tratar, ou são os canais mesiais de molares inferiores, os canais vestibulares dos molares superiores, né? Você tem aí uma média que um preparo 0,25 ele não vai ser adequado para esses condutos, né? E seguindo aquele princípio lá de Saini, de você aumentar 3 instrumentos, né? A gente está falando aí de trabalhar em média com um instrumento com uma ponta 40, uma ponta 45, né? Naquela região mais apical, né? Então, isso tem que ficar muito claro, né? A questão do quanto que você vai ampliar no seu momento de trabalho tem que ficar muito claro. Primeiro, porque você garante uma desinfecção melhor, e segundo, porque você vai estar, em consequência, melhorando o prognóstico do seu elemento dentário. E algumas pessoas, muitas vezes, falam: mas um tipo 40 é um tipo muito agressivo, eu vou destruir a minha anatomia. Na verdade, não. Na verdade, você vai estar trabalhando de acordo com a média anatômica ali dos casos. Claro que isso são médias e vão ter as exceções, né? E as exceções têm que ser tratadas como exceções, né? Aqui, mais alguns trabalhos que corroboram com isso, né? Esse aqui é um trabalho do Pérez e colaboradores, que mostra muito bem isso daí, essa questão de quanto maior é o seu preparo apical, mais áreas tocadas você vai ter, né? Melhor, em consequência, melhor vai ser a desinfecção que você vai ter. Um trabalho do nosso grupo também mostrando que preparos apicais amplos, e aí quando eu falo de preparos apicais amplos, ninguém está falando de destruir a porção apical, né? A gente está falando de preparos apicais, no geral, 25 ou 40, né? Então, quando você tem esse aumento do 25 para o 40, você tem um menor acúmulo de debris, né? Então você consegue uma melhor limpeza. Junto com o debris, você tem micro-organismos, você tem tecido pulpar, você tem raspas de dentina, você tem contaminantes que podem prejudicar o seu sucesso do tratamento endodôntico, né? E aqui um trabalho clínico da Renata Val Rodrigues e colaboradores mostrando também isso, que um aumento do preparo apical melhora significativamente a desinfecção do sistema de canais radiculares. Então parece que é um consenso, né? Você toca mais áreas, você remove mais debris, você proporciona uma desinfecção maior, né? E os trabalhos de prognóstico mostram que você tem um prognóstico mais favorável quando você amplia a região apical. Claro que dentro de um limite, ninguém está, de novo, mandando você arrombar o ápice do seu elemento dentário, né? O segundo ponto, que é um ponto importante, é a questão do taper, porque, assim como o TIP, o taper vai ter uma relação direta com a quantidade de paredes que você conseguiu preparar durante o seu preparo mecânico do canal radicular, né? Taper é muito simples de entender, né? Taper é a conicidade de um determinado instrumento, né? Então é quanto a cada milímetro que você avança do seu D0 até o seu 16, né? Ou seja, da ponta do instrumento em direção ao cabo, é quanto que você aumenta a cada milímetro. Então, no geral, os instrumentos manuais ele tem um taper 2, um taper constante, ou seja, você vai ter um aumento de 0,02 milímetros a cada milímetro, mas os instrumentos rotatórios, reciprocantes, eles vão Cada um tem a sua particularidade, né? Cada um vai ter a sua forma de produzir esse taper. E aí é importante a gente entender, né, o que a literatura nos diz, né, em relação ao percentual de paredes não instrumentadas de acordo aí com o taper, né? Esse é um trabalho do professor Mário Zuolo, que comparou diferentes instrumentos com diferentes propostas, alguns rotatórios, alguns reciprocantes, outros com desenhos completamente diferentes, como a Separate Justin File, e ele mostrou que, de forma geral, você tem aí de 20
a 40% de paredes não tocadas, né? Esse é um trabalho também do nosso grupo, que mostra resultados muito parecidos, né? Mesmo quando você usa instrumentos que, em teoria, foram instrumentos fabricados para se adaptar anatomicamente à estrutura dentária. Mas mesmo esses instrumentos, você, ao final do seu preparo mecânico, você vai ter um percentual grande, elevado, né, de paredes não tocadas. E isso parece que é um consenso, né, Felipe, na literatura. Parece que, independente do sistema que você está trabalhando, Independente do sistema, independente da cinemática. independente do operador, né? Porque a gente viu trabalhos Isso é aí importante, tá? com o professor Mário Zuolo, extremamente melhor operador que esse para executar um trabalho, acho que não tem, Não né? Então você elimina o viés operador, mas independente disso tudo, o que vai acontecer no geral é isso daí. Você vai ter um core central, né? Uma área central que vai ser preparada, e você vai deixar as regiões de polo, reentrâncias e tudo mais sem toque do instrumento. Ou seja, sem você ter a sua atuação mecânica nesse preparo. Então, o que a gente tem de conclusão em relação a essa questão de percentual de paredes não tocadas é uma variação aí de 15% a 70% de paredes não tocadas. É claro que a anatomia ela sempre vai ditar isso daí, né? Então, se a gente tem um grupo dentário, por exemplo, incisivos e molares, esse percentual, em média, vai ser diferente de um grupo para o outro, mas, de um modo geral, o que a gente tem visto, principalmente com os trabalhos de microtomografia, são que esse percentual é um percentual muito elevado, é um percentual que chama muito a nossa atenção e é um percentual que ocorre, como o Mano falou, independente do operador, independente do movimento que você vai fazer com o seu instrumento e independente do sistema que você vai estar utilizando. E por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque a gente tem uma falta de compatibilidade geométrica, né? Independente do sistema que você vai usar, a formato que esse sistema vai fazer no canal é um formato circular, enquanto que a gente conhece a anatomia, né? A gente tem visto as diversas anatomias aí em diversos trabalhos e a gente vê que a anatomia ela não é circular. Quem dera se todo o canal fosse circular, mas o canal, na grande maioria dos casos, não é circular, ele é ovalado e tal. Então, a gente tem esse percentual de paredes muito, muito acentuado, né? E uma onda que começou a surgir aí há pouco tempo é uma onda de preparos cada vez mais conservadores, né? Preparos cada vez mais verdadeiramente naturais, né? E a pergunta que a gente queria trazer aqui para vocês é: será que, tendo como background essa questão que nós acabamos de mostrar para vocês, em que nós temos, com os sistemas vigentes, um percentual de paredes não tocadas muito alto, será que, de fato, o caminho seria a gente começar a trabalhar com instrumentos, com taper cada vez menores? O que você acha, mano? É preciso averiguar, é preciso investigar cientificamente, né? Simplesmente falar da boca para fora parece leviano, né? Se você não testar isso cientificamente. A gente testou isso recentemente. Existem muito poucos trabalhos na literatura, mas recentemente a gente testou isso. A gente verificou o shaping ability, né? A capacidade de preparo, capacidade de modelagem de 3 sistemas diferentes. Um dos sistemas era um sistema que tem um baixo taper, o sistema Logic, né, com taper 0,3. O outro sistema, a XP EndoShaper, um sistema que, em teoria, ele também é um sistema de baixo taper, uma vez que o taper natural dele é um taper 0,1, mas que ele tem a capacidade de se expandir no interior do canal. E o outro sistema, o sistema Reciproc, né, todos eles aí trabalhando com um instrumento tipo 25 e depois com um instrumento tipo 40, salvo, né, a XP EndoShaper, porque não possui esses 2 chips, né? E os resultados são muito interessantes, porque quando a gente trabalha com instrumentos de baixo taper, né, como foi a Bass Logic 0.03, a gente deixou um grande percentual de paredes não tocadas, principalmente quando a gente compara com a XP EndoShaper e com a Reciproc, que foram muito similares de um ponto de vista estatístico. Isso é Quase a muito, metade, né? quase a metade. Isso é muito nítido de um ponto de vista visual. Se a gente olha a figura ali do instrumento taper 0,3, né, do instrumento de baixo taper, a gente vê muitas áreas verdes, áreas que não foram tocadas pelo instrumento. Quase aí, quase 1/3 do canal
você não conseguiu tocar, seja na raiz mesial, seja na raiz distal, né? E aí a segunda pergunta que a gente queria entender tudo bem, eu toquei menos parede, mas aí se eu melhorar minha limpeza química e tudo mais, eu posso, de repente, tentar otimizar isso. Mas eu toquei menos parede e preservei dentina, ou seja, não removi aquela dentina auxiliar, que eu não precisava remover, né? Aqui são os resultados do canal distal, chamam muita atenção, porque no canal distal o sistema Taper 03 ele deixou aí metade do conduto sem toque. A diferença para os outros é muito maior. É uma diferença muito gritante, né? 46% contra 6% e 5%, né? É muito gritante, né? Mas quando a gente foi checar o volume de dentina removida, a gente ficou muito surpreso, porque não existia diferença estatística no percentual de volume de dentina removida. Ou seja, com instrumento de baixo taper, pelo menos nesse trabalho, né, o que acontecia era você tocava menos parede do canal e você removia a mesma quantidade de dentina daquele canal. Então, parece para a gente ainda um pouco cedo demais para adotar estratégias relacionadas a um baixo taper no preparo do canal radicular, né? Além disso, e isso é muito importante que a gente entenda, né? Alguns instrumentos não trabalham com um taper progressivo, como, por exemplo, o instrumento reciproc. O instrumento reciproc tem um conceito, que é o conceito de taper regressivo, ou seja, à medida que você sai do seu D0 e avança em direção ao D16, né, esse seu taper ele vai diminuindo. Isso faz com que o seu instrumento ele remova ou toque muitas paredes do canal aonde ele tem que tocar, que é na porção seja apical, mais agressivo no terço apical. Ele é mais agressivo lá no terço apical. E quando ele vai avançando em direção ao terço médio e terço cervical, ele toca as paredes, mas sem uma remoção muito acentuada de dentina. Esse conceito de taper regressivo ele é muito interessante, principalmente, né, quando a gente olha alguns dados como esse daqui, porque muitas vezes a gente escuta isso. Não, eu trabalho com o instrumento taper 5, o instrumento reciproc ele é muito agressivo, ele é taper 8. Mas se você for ver o D16 do instrumento 25, taper 5, ele é igual ao D16 do seu instrumento reciproc Blue 2508, porque não é 0,8 o taper, ele é um 0,8 nos 3 primeiros milímetros. Se você pegar um taper médio desse instrumento reciproc, ele é um taper 0,5, né? E aí, se você pega lá um taper 6 constante, um 25.06 constante, você tem muito mais área de metal do seu instrumento do que num instrumento 2508 taper regressivo. Ou seja, parece que esse conceito de taper regressivo ele é interessantíssimo, principalmente se você quiser sair de um tip 25 e pular para um tip 40. Né? Então, se você sair de um tip 2508, né, e você quer limpar mais na região apical, você quer ter mais sucesso no seu tratamento endodôntico, e você quer partir lá para um tip 40, você pode trabalhar com a 4006 variável, que ela vai ser muito próxima aí de uma 4004. Né? O seu D16 ali é muito perto da 2508 variável. Não, e a 40 taper 06 variável, né, Reciproc Blue, se você vê o D16 dela, é menor do que o taper do que um instrumento 2506 de taper constante. Né? Então, é interessantíssimo que a gente estude os instrumentos. Que a gente entenda essa questão da conicidade de taper dos instrumentos para conseguir fazer uma boa seleção do instrumento a ser utilizado e ter casos como esse daí. Eu pergunto para vocês, né? Um caso como esse é um caso agressivo? É um caso que destruiu muita dentina? Não, é um caso finalizado com uma Reciproc 4006. Aqui alguns casos meus também, no qual eu trabalhei com a sequência 2508 e com a 4006, né? E não me parece ser agressivo esses casos, não me parece estar removendo dentina. Pelo contrário, eu estou removendo onde eu preciso remover, né? Apical, E preservando onde eu posso preservar. Né? Aqui outros casos, né? Também com uma mesma abordagem, também sempre com uma 25 seguida de uma 40. Né? E, ao nosso entendimento, né, são casos bem conservadores. Aqui mais alguns casos, sempre com essa mesma abordagem de 25 e de trabalhando com a 40. Né? Isso daí é importante porque parece que um instrumento 40 taper 06, né,
ele se adapta melhor à anatomia dos canais radiculares, né, à raiz mesial de molares inferiores e também, possivelmente, né, às raízes vestibulares de molares superiores, né, o instrumento 4006 é um instrumento que melhor se adapta a essa anatomia. Então, parece ser assim, um instrumento com um tamanho quase que perfeito para essas anatomias mesiais de molares inferiores, vestibulares de molares superiores, né? Claro que tem alguns outros condutos que têm instrumentos que de repente se adequariam melhor, mas que talvez, se fosse um taper progressivo constante, né, estariam removendo de forma adequada no terço apical, mas estariam removendo muito lá no terço cervical. Então parece para a gente que o instrumento 4006 é meio que um instrumento coringa para a grande maioria dos casos, né? Entendendo o conceito de TIP, né, adequado, entendendo o conceito de que um taper não pode ser tão pequeno assim, né, a gente tem que partir por uma limpeza química, né, uma limpeza química a partir da ação da substância química auxiliar e uma limpeza física a partir da atividade desse irrigante. Perfeito. E isso pode ser muito bem exemplificado nesses cortes histológicos, em que a gente consegue visualizar o preparo que o nosso instrumento faz, de novo, seja ele qual o movimento você deseja utilizar, né? E a gente consegue visualizar a quantidade de parede não tocada, né? E é nessa área aqui que a gente precisa lançar mão de outros meios para conseguir fazer essa desinfecção, né, para conseguir remover esse tecido pulpar vivo, necrosado, encostar nessas regiões, debridar essa região, remover o biofilme e a gente pensar num sucesso a longo prazo do nosso tratamento endodôntico. A gente está mostrando aqui para vocês alguns casos, mas acreditem, isso é rotina, isso acontece diariamente nos nossos consultórios, nos seus consultórios. A nossa realidade clínica é essa, da gente estar trabalhando num canal com uma anatomia irregular e o nosso sistema, seja ele qual for, trabalhar num formato circular, né? E aí a gente queria focar aqui em 5 pontos na questão da irrigação. Primeiro ponto, questão do volume, né? O segundo ponto, o tempo em que essa substância química auxiliar vai trabalhar no interior dos canais. Um outro ponto muito importante, por vezes muito negligenciado também, é a profundidade de penetração da sua agulha de irrigação, o tipo que você vai utilizar, o tipo de agulha que você vai lançar mão durante a sua irrigação e vamos abordar algumas técnicas de agitação da substância química auxiliar para potencializar a sua difusão pelas reentrâncias dos sistemas de canais radiculares. E um ponto que é ao concurso, né, na literatura, e acredito que todos nós saibamos disso daí, é que tanto o volume quanto o tempo, eles são mais do que fundamentais. E isso não é o que eu acho, isso não é o que o Mano acha, isso é o que está na literatura, isso é o que a gente tem de ciência. Então, só para falar do principal trabalho de irrigação que a gente tem até hoje, um trabalho de 2016, ou seja, 15 anos atrás, né, o Matthias Ender escreveu esse trabalho e já foi muito claro, é um trabalho que, apesar de ter 15 anos, é muito contemporâneo, em que ele fala justamente isso, que mesmo biocidas com rápida ação, como é o hipoclorito de sódio, nossa substância química auxiliar utilizada, necessita de um tempo adequado para desempenhar as suas funções, para realizar o seu trabalho e, assim, alcançar todo o seu potencial. Um outro trabalho do grupo do professor Siqueira, corroborando esse pensamento de que quando eu utilizo um grande volume e um tempo maior de atuação desse meu hipoclorito de sódio no interior do canal, eu vou ter um efeito absolutamente positivo no processo de desinfecção. Eu preciso dar tempo, né, para que o meu hipoclorito de sódio ele atue. Eu preciso dar tempo para que o meu hipoclorito de sódio faça a atividade de dissolver tecido orgânico, de dissolver tecido necrosado, que desempenhe a capacidade que ele tem de ser um excelente antimicrobiano. Então, a gente precisa de tempo para visualizar situações como essa, as chamadas bolhas de champanhe, né? A gente precisa dar tempo, porque, como eu falei para vocês, o nosso preparo mecânico hoje ele é muito acelerado, ele é muito rápido. Então, a gente tem que pegar esse tempo que a gente ganhou, entre aspas, com o preparo mecânico e drenar ele para irrigação
para que a gente potencialize essa irrigação, para que a gente faça essa irrigação de uma forma mais eficaz, né? E um outro ponto muito importante no quesito da irrigação é em relação à profundidade de penetração da minha agulha. Acreditem, a profundidade de penetração da agulha importa, e importa muito. E um trabalho muito simples do ponto de vista metodológico, mas que mostra isso com uma clareza muito grande, é exatamente esse daí, tá? Que mostra a diferença que a gente tem no acúmulo de debris quando eu posiciono minha agulha de irrigação a 1 milímetro aquém do comprimento de trabalho e quando eu posiciono minha agulha de irrigação a 5 milímetros aquém do meu comprimento de trabalho. E aí a gente avaliou a questão dos debris, a remoção dos debris. Então, quando eu posicionei minha agulha 5 milímetros aquém do comprimento de trabalho, observem a quantidade de debris que a gente consegue visualizar nesse modelo 3D. Todas essas imagens que está roxa, azul para vocês aí. E quando se a gente observar os cortes tomográficos, a gente consegue visualizar esses debris, principalmente ali na região de istmo, né, e alguns até na luz do canal principal. E quando eu faço essa irrigação com a profundidade de agulha mais apical, 1 milímetro aquém, a quantidade de debris ela é muito, muito inferior, né? Por quê? Porque o meu irrigante ele alcança toda aquela região apical, eu consigo promover um fluxo e refluxo melhor do meu irrigante no interior do canal e, consequentemente, o que eu tenho? Eu tenho uma limpeza melhor, então eu consigo remover esse debris do canal principal e também da região de istmo, né? E se a gente coloca um do lado do outro, é muito gritante essa diferença quando eu posiciono minha agulha a 1 e a 5 milímetros do canal radicular. Isso é embasado por outros trabalhos, como esse de Cedre e colaboradores, mostrando a mesma coisa que quando eu posiciono minha agulha a 1 milímetro aquém, como vocês podem visualizar aqui nessa imagem, a quantidade de micro-organismos é muito menor do que quando eu posiciono a 5 milímetros aquém. Então, a minha maior profundidade de penetração da agulha, consequentemente, leva a uma redução maior de micro-organismos, de bactérias do interior do canal. E um outro ponto importante que a gente tem que falar, né, mano, é a questão do tipo de agulha, porque já que eu vou levar a minha agulha o mais apical possível, a 1 milímetro aquém do meu comprimento de trabalho, eu tenho que saber lançar a mão da agulha que eu vou utilizar. Com certeza, porque ninguém quer ter nenhum tipo de acidente, né? Então, o que a gente indica quando você vai trabalhar com esse posicionamento mais apical seriam as agulhas com saída lateral, né? Porque essas agulhas com saída lateral elas evitam que você leve o seu agente irrigante para os tecidos perirradiculares. Isso é muito importante, né? Isso daí já foi comprovado em diversos trabalhos com modelos matemáticos ou não, né? Que quando você trabalha com uma agulha de saída apical, você tem a possibilidade aí de que esse seu líquido irrigante ele extravase aí de 2 a 3 milímetros além, né, da saída dessa agulha. Já quando você trabalha aí com uma agulha de saída lateral, né, isso daí não vai acontecer, no máximo aí 1 milímetro. Por isso que a gente fala aí dessa zona de segurança aí de trabalhar 1 milímetro aquém do seu comprimento de trabalho. Então é mais ou menos isso daí, né? Trabalhar com ela posicionada o mais apical possível, né? Mas sempre com uma agulha de saída lateral. E, para finalizar, mas não menos importante, pelo contrário, bem importante, né? Além do volume, além do tempo, além do posicionamento da agulha e do tipo de agulha, é importante que, principalmente nesses casos que a gente chega no comprimento de trabalho muito rápido, né? Que a gente potencialize a ação do nosso irrigante. E existem várias formas da gente potencializar a ação do nosso irrigante, né? A gente pode potencializar isso usando uma lentulo, por exemplo, que é um material que todo mundo tem. A gente pode trabalhar com um cone de gutapercha, muito simples, né? Você vai lá com o seu cone de gutapercha e trabalha com ele em movimentos de vai e volta, né? E com isso você vai garantir um protocolo de ativação do seu irrigante bem melhor, né? Do que você simplesmente deixar o seu hipoclorito ali parado. Claro que existem algumas outras formas de você trabalhar com essa ativação do irrigante, como, por exemplo, com a irrigação sônica, né? Nesse caso aqui, do professor Mário Zuolo, né? Ele trabalhando aí com a ponta ED, né? Uma ponta da VDW, que faz uma ativação sônica do irrigante. Com isso, você potencializa a limpeza do seu canal radicular. Com isso, você faz com que o seu hipoclorito de sódio ele trabalhe melhor, né? Potencializado no interior desse conduto
radicular, né? A outra técnica muito utilizada também é a irrigação ultrassônica, com pontas específicas de ultrassom. Existem diversas pontas aí disponíveis no mercado, né? E aí, com essa irrigação ultrassônica, você vai ter também uma atuação, né, direta nesse irrigante. Esse irrigante ele vai ser aí, em palavras populares, chicoteado contra as paredes do canal radicular, né, melhorando a sua desinfecção, melhorando a sua capacidade de dissolução de tecido pulpar, dentre outras vantagens da ativação. E aí a literatura dispõe aí de inúmeros protocolos clínicos, né, ciclos diferentes, protocolos de ativação diferentes, tempos diferentes, né? Aí fica a critério aí de cada um. Mas é importante que a gente sempre atue potencializando o nosso irrigante. Não só para melhorar a desinfecção, mas porque você remove mais Smear, você remove mais debris, você tem aí uma série de vantagens quando você potencializa a ação do seu irrigante, né? E diversos trabalhos aí, muita literatura científica comprovando isso daí, né? Uma abordagem nova e muito promissora de protocolo de irrigação final é o aquecimento intracanal do hipoclorito, né? Então, você não vai levar o hipoclorito aquecido no interior do canal, você vai aquecer ele no conduto radicular, né? Como que você faz esse aquecimento no conduto radicular? Com uma ponta termoplastificadora. Então, você inunda o seu conduto com o hipoclorito e você ativa, né, a sua ponta termoplastificadora em período aí de tempo que ainda precisa ser melhor elucidado, né, para que você não gere dano aos tecidos do ligamento periodontal, né, mas que aí mais ou menos 5 segundos de ativação com um descanso de 20, mais um ciclo de 5 segundos, mais um descanso de 20, porque você vai aquecer esse hipoclorito no interior do canal, vai gerar um autoaquecimento do hipoclorito, melhora a dissolução do tecido pulpar remanescente e melhora a desinfecção. Então, alguns trabalhos mostram, né, isso daí, como, por exemplo, esse trabalho daqui do Iândolo, que mostra esse aquecimento, que com esse aquecimento do hipoclorito, né, associado ao PUI, você conseguiu uma melhor penetração. A gente vê aqui na linha do meio, né, uma melhor penetração do cimento endodôntico. Isso daí tem alguma relação direta aí com essa capacidade de dissolução do tecido pulpar. Mais ou menos isso daqui, olha. Você tem a sua pontinha lá, Ponto de System B mesmo, por exemplo. System B, de um touch and hit, enfim. Você aquece ela ali 5 segundos. Veja que a reação é imediata, né? As borbulhas são quase que instantâneas, né? O aquecimento é um aquecimento muito elevado. E isso certamente aí vai gerar alguma melhoria aí na desinfecção, vai gerar alguma melhoria aí na capacidade de dissolução do tecido pulpar. Isso é algo muito novo ainda, tem muito pouco respaldo científico, merece ser melhor estudado, mas pode ser aí uma abordagem promissora, principalmente para esses casos no qual você tem um preparo mecânico muito rápido. Exatamente. Isso é algo que a gente tem que estar atento, né? Tem que prestar atenção, tem que estar de olho, porque é uma abordagem nova, como o Mano falou, mas uma abordagem muito promissora, uma abordagem que vem mostrando resultados in vitro bastante interessantes. E para fechar a aula de hoje, obturar ou utilizar uma medicação intracanal, aqui a gente não vai entrar nessa discussão, né? Essa discussão é uma discussão um tanto quanto filosófica. Então, se você é a favor da sessão única, desde que você alcance todos os conceitos necessários para realizar a sessão única, né? Que você não tenha que estudar, todas aquelas coisas que todos nós sabemos, você pode fazer a sessão única. Se você for uma pessoa a favor da medicação intracanal, que curte a medicação intracanal, a literatura é respaldada de diversos trabalhos mostrando as vantagens da aplicação de hidróxido de cálcio. Você pode fazer em 2 consultas também. Então, isso fica... Ou 3 ou 4, múltiplas sessões. Então, isso é critério de cada um, filosofia de cada um, né? A gente deixa isso aberto para vocês. Essa era a mensagem que a gente queria passar para vocês, né? A gente gostaria de, primeiramente, agradecer a audiência de todos. A gente sabe que na última vez, lá no final de dezembro, teve um probleminha com a questão do software, então a gente, mais uma vez, pede desculpa por isso.
dessa vez a coisa fluiu de uma forma melhor. Agradecer a você e agradecer a oportunidade de estar aqui com esse meu grande amigo. É isso aí, gente. Queria também agradecer aí o convite da VDW, né, e agradecer a presença de todos vocês, e a gente vai se colocar aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem, a gente está aqui à disposição. Bom, meninos, muito obrigada. Eu estou vendo os comentários aqui, vários amigos elogiando a participação de vocês, morrendo de orgulho da participação de vocês. Faço deles as minhas palavras. Vou reforçar aqui para o pessoal mandar as perguntas. Tem uma perguntinha aqui. Vocês aquecem o hipoclorito? É só essa a pergunta? Vocês aquecem o hipoclorito? Eu também estava esperando. É um protocolo que eu particularmente tenho usado, e eu tenho lido bastante sobre o assunto. A gente já iniciou aí uma série de investigações clínicas e científicas. É um procedimento que antigamente você aquecia ele fora do canal. Então, durante muito tempo se falou de você usar um esquentador de mamadeira, e você esquentar ali o seu hipoclorito e levar ele já aquecido para dentro do canal, né? Mas por que não você usar a própria ponta de um termoplastificador, utilizado aí para obturação, para aquecer o hipoclorito no interior do canal já posicionado ali no interior do canal? Você vai fazer um aquecimento de 2, 3, 4, 5 segundos, né? Esse hipoclorito ele vai atingir uma alta temperatura e ele vai permanecer quente por um determinado tempo. E se você fizer esse ciclo aí, 2, 3, 4 ciclos, né? Em teoria, você vai ter uma melhor desinfecção, em teoria, você vai ter uma melhor limpeza. Precisa ser avaliado ainda de um ponto de vista científico, mas é algo muito promissor. Tem se falado muito disso daí na literatura. Quantos graus, em média, esse aquecimento, vocês sabem? É outra pergunta. Eu uso na menor potência do meu termoplastificador. Né? O meu é 150. Em teoria é 150, mas ele não vai chegar, o hipoclorito não vai chegar a 150 Sim. ali naquele tempo. Né? Então, óbvio, ninguém vai trabalhar ali com 150 graus no interior do dente. Mas eu trabalho ele na menor potência, 3, 4, 5 segundos. Né? Isso daí a gente nota que você acelera o processo de limpeza, porque aquelas bolhas de champanhe, né? Elas acontecem muito mais rápido, mesmo depois que você tira o aquecimento, né? Você vê esses champanhes aí subindo. Mas é uma coisa a desprezar, é o que o Mano acabou de falar, é que a gente ainda tem somente 2 trabalhos publicados, na verdade, até hoje. Então, não é algo promissor, é algo que a princípio mostra resultados bastante interessantes do ponto de vista in vitro, mas ainda é necessário uma série de outras avaliações, principalmente em relação à questão, né, de segurança e tal. Então, é algo só para a gente ficar de olho nesse momento. Ok. Tem uma outra aqui. Hipoclorito ou clorexidina? O que vocês preferem? Mais uma. Qual seria o tempo ideal de irrigação, considerando a otimização do preparo em termos de tempo com o uso do movimento reciprocante? Há um racional ou uma proporção ideal? Olha só, essa pergunta é bem legal, né? Hoje em dia, você consegue tranquilamente preparar um canal em 5 minutos, em 10 minutos. Preparar o canal. Né? Isso não quer dizer que você limpou o canal. Né? Você modelou ele. Limpar, aí são outros 500. E aí o que a gente fala normalmente é de você trabalhar com um tempo de 40 minutos. Mas por que 40 minutos? É algo empírico? Não é algo empírico. 40 minutos era o que normalmente a gente levaria se a gente estivesse fazendo uma instrumentação manual. Né? Então, seguindo lá os conceitos de cleaning, shaping de Schilder, né? A partir do momento que você terminou a sua instrumentação manual, o seu conduto ele já está apto para receber a obturação. Se a gente está falando aí de 40 minutos, 1 hora de preparo, a gente acha que se você trabalhar aí com esse tempo de 40 minutos com hipoclorito, você tenha uma capacidade de desinfecção similar, né, ao que era feito anteriormente.
Ah, mas eu tenho que ficar 40 minutos lá irrigando? Não, por isso que a gente está falando de potencializar. Mas também não é potencializar durante 1 minuto, 2 minutos e achar que Fazer está 3 pronto. ciclos e achar que acabou, né? Fazer 3 ciclos e achar que acabou. A dica que eu dou é, tenta fazer mais devagar a instrumentação. Se você está fazendo muito rápido, em 2 minutos, chegando no seu momento de trabalho, tenta um pouco mais devagar, vai curtindo a coisa. Pensa que você está lá navegando, fazendo alguma coisa assim, vai curtindo o seu Não precisa ter tratamento. pressa. Sem pressa. Ok, mais uma. A lentulo na agitação da solução irrigadora, levo até quantos milímetros no canal? Você pode. Eu não tenho muita experiência com lentulo para agitar. Normalmente eu trabalho com PUI ou com a ED, mas eu acredito que se você levar ele até 4 milímetros de comando de trabalho, você não vai ter problemática nenhuma. Né? Lembrando de quando você trabalhar com a lentulo, você trabalhar no sentido contrário. Né? Você não trabalhar jogando ela, como a gente trabalha no sentido horário, né? Trabalhar no sentido. Trabalhar no outro sentido. Uhum. Vamos lá. O uso de aparatos como Endovac ajudam na remoção SL Smirleia? Seria isso? Olha, provavelmente Schmirleia. A literatura é bem conflitante nisso daí. Na remoção de Schmirleia em específico, ela é bem conflitante com relação ao Endovac. Melhorar a irrigação, provavelmente ele melhora. Né? A questão é que você vai trabalhar sempre com volume grande. Se você fizer isso com a sua instrumentação, com a sua própria irrigação convencional, eu acho que você consegue bons resultados também, sem precisar daquela aparatologia que você precisa para trabalhar com a Endovac. É um trambolho, é muito fio para um lado para o outro. Não acho que é algo que vá fazer tanta diferença assim no outcome do seu tratamento endodôntico. Minha opinião, né? Não sei, Não, Felipe, concordo. aí. Mais uma. Vocês acham que a escolha da substância é dependente do estado da polpa e do periápse? A gente só trabalha com hipoclorito. Eu e o Felipe, a gente só trabalha com hipoclorito. E EDTA, né? Então a gente não trabalha com nenhuma outra substância além dessa. É um pensamento nosso e tudo mais. Acredito que a pergunta tenha sido mais relacionada à concentração, né? Porque a gente sabe que tem algumas escolas que falam quando o caso é uma bio, você trabalha com uma concentração X. Quando é uma necro, com lesão, você trabalha com Y. Eu, particularmente, trabalho sempre com a mesma substância na mesma concentração, que é hipoclorito a 2,5%. Né? Não vejo sentido de ficar trabalhando com concentrações diferentes. Piora muito o meu fluxo de trabalho, porque eu tenho que armazenar 2 tipos de hipoclorito. Enfim, eu acho que só complica uma coisa que você pode facilitar. Concordo, não tem, falou tudo. Bom, agora tem uma pergunta aqui que eu acho que estava se referindo àquela também do Endovac. Pergunta, e o Easy Clean? É uma forma de você ativar também. Mal não vai fazer. Não sei se seria tão bom quanto uma PUI, se seria tão bom quanto uma irrigação sônica, talvez até seja, né? Mas é sempre melhor você fazer isso do que você não fazer nada. Isso é o que a gente tem na literatura, né? Como a gente mostrou ali no final da aula. É sempre melhor você agitar a sua solução, seja ela com a agitação sônica, ultrassônica, do que você fazer uma irrigação manual com seringa e agulha. Então, se você está potencializando essa sua substância química no interior dos canais, é sempre benéfico. Tem uma pergunta aqui, provavelmente de alguém que entrou depois que vocês já tinham mencionado. Vocês podem explicar como vocês aquecem o hipoclorito dentro do canal? Então, utilizando uma ponta de termoplastificador. Tinrit, bifil, enfim, o termoplastificador que você tiver, se você tiver, né, a gente pega esse termoplastificador, né, na menor temperatura que tiver disponível aí, alguns têm um controle de temperatura diferentes, outros só têm um tipo de temperatura, você vai trabalhar na menor temperatura possível, você vai inserir essa ponta, vai inundar o seu conduto com hipoclorito, você vai inserir essa ponta e você vai ativar lá 2, 3, 4 segundos, né?
até que comece ali um borbulhamento, e aí depois você deixa um tempo parado. Normalmente eu trabalhei com 3 ciclos, né, de 5 segundos, e deixando aí um intervalo aí de 1 minuto entre um ciclo e outro, para que o hipoclorito aquecido ele tenha uma ação. Só nisso daí, você já ganha aí 4 minutos da sua irrigação. Né? Então, se você faz isso daí, depois você faz um PUI também, depois você deixa o hipoclorito agindo ali um tempo sozinho e tal, você consegue chegar nesses 30, 40 minutos necessários aí para você garantir uma melhor limpeza do seu conduto radicular. O ponto central que a gente tem que ter em mente é justamente que, como o nosso preparo mecânico ele é muito rápido hoje, né, a gente tem, de alguma forma, potencializar essa irrigação. Então, da forma que você vai potencializar, vai ser a forma que você tem a acessibilidade a isso. Né? Tem gente que tem acesso a fazer uma irrigação passiva ultrassônica, tem gente que, infelizmente, ainda não está nesse estágio da carreira, e só tem condição de agitar com uma lentula ou mesmo com um cone de gutta-percha, não tem problema, cada um no seu momento profissional. Mas lembrem, tenham consciência de que, ao agitar essa substância química auxiliar, você vai estar potencializando a sua irrigação. E agora eu vou pegar uma última, tá bom? O que vocês acham da agitação da solução irrigadora por terços? Stepwise Interactive Activation. Essa irrigação por terços aumentaria a remoção de detritos? Vou ser bem sincero, eu acho que eu entendi a pergunta, mas eu nunca tinha escutado o termo. Não sei se o Felipe já escutou esse termo aí de trabalhar no terço cervical, já fazer um PUI. Trabalhar no terço médio, fazer um PUI. Na verdade, tem até trabalho disso, se eu não me engano, é do Plotino, mostrando no Clinical Oral Investigation, mostrando essa questão de stepwise, né, de você estar fazendo esse processo de agitação do hipoclorito durante o tratamento e não só ao final do preparo mecânico. Né? E, assim, os resultados eles são muito similares em relação à capacidade de limpeza. Mal também não vai fazer, né? Não vai. Só que pensa o seguinte, quando você está com um canal totalmente preparado, esse canal preparado, ele comporta um volume maior de substância química auxiliar. Você consegue descer com a sua agulha de irrigação o mais apical possível, coisa que você não consegue quando você está, por exemplo, trabalhando só no terço médio ainda. Então, no final das contas, o importante é que você potencialize a sua irrigação. Como que você vai fazer isso? Da melhor forma que você tem condição. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês dois, né, que são nossos Golden Boys. Tá todo mundo aqui muito feliz de ter vocês. Estamos entre amigos. A casa é sempre de vocês. Eu gostaria de fazer das suas palavras as minhas. A gente teve um problema técnico, foi a primeira vez, a gente viveu uma experiência bem ruim no último webinar, por causa disso, vocês ficaram numa saia justa danada. Eu, mais uma vez aqui, peço desculpas a todos os presentes, mas a gente se empenhou em trazer essa nova opção para vocês. Eu espero que tenha ficado à altura de todo o conteúdo que vocês compartilharam com a gente. Eu agradeço ao nosso público sempre fiel aqui nos prestigiando e convido vocês para embarcarem em mais um ano de muito conhecimento e de experiência EndoEasy Efficient em VDW ao longo de 2021. Eu aproveito para, em meu nome, em nome do time VDW Brasil, desejar a vocês, Emanuel e Felipe, e a todos os nossos amigos que estão aqui nos assistindo, um lindo 2021 de paz e bem. John, thank you very much for your support. Without you, this wouldn't be possible. So Yes. We are very proud of your hard working. Thank you so much. E a todos vocês que quiserem entrar em contato com a gente para algumas dúvidas que tenham ficado pelo caminho, por favor, marcela.badaró@vdw-ifendental.com e eu encaminho para os professores, ou vocês podem entrar em contato direto com eles, como eles já disponibilizaram seus e-mails. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Gente. Boa noite. Obrigado a todo mundo aí pela audiência.